E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje a gente vai ter a comparação entre duas TVs, entre a televisão AU8000 da Samsung, que é a TV que está aqui atrás de mim, contra a televisão da Philips modelo PUG7406. São duas TVs de entrada. Nesse vídeo aqui a gente vai ver qual que tem a melhor imagem, qual que tem o melhor sistema, qual que é melhor para jogos de videogames e várias outras coisas, tudo no vídeo de hoje. Vamos começar aqui falando sobre o sistema operacional dessas duas TVs. A TV da Samsung utiliza o sistema Tizen, já a televisão da Philips utiliza o sistema Android. Na prática, os dois sistemas funcionam muito bem e tem ali disponível os principais aplicativos do mercado. A maior diferença que eu senti entre os sistemas operacionais dessas duas TVs foi em relação à fluidez dele, como ele responde aos nossos comandos. De forma geral, o sistema operacional Tizen utilizado na televisão AU8000 da Samsung é mais fluido e um pouco mais rápido. O sistema Android ali utilizado na televisão da Philips, de forma geral, eu diria que demorava de 1 a 2 segundos a mais para me responder em relação à TV da Samsung, em alguns momentos em específico até mais do que 2 segundos de diferença. Então, na questão do sistema operacional, acho que a televisão da Samsung sim tem uma vantagem aí na questão da fluidez. Mas atenção pessoal, isso não significa que a televisão da Samsung é super mega rápida, tá? Ela é uma televisão de entrada e também vai ter momentos ali de maior lentidão. Entretanto, durante os testes, ela se mostrou sim um pouco mais rápida. Ainda em relação ao sistema operacional, vale dizer que as duas TVs possuem assistente de voz. A TV da Samsung possui 3 assistentes, tem a Bixby, tem a Alexa e tem a da Google, e a televisão da Philips, no caso, possui apenas ali a assistente virtual da Google. Em relação à qualidade do áudio das duas TVs, como a gente está falando de televisões de entrada, nenhuma delas se destaca muito assim, faz algo muito incrível. Entretanto, sim, tem uma televisão que teve um áudio que eu preferi mais, e no caso foi o áudio da televisão da Samsung. Durante os testes, especialmente quando eu colocava músicas, a sensação que eu tinha era que a televisão da Philips, apesar de ter um áudio ok para uma televisão de entrada, era um áudio que era um pouco mais para dentro, sabe? Como se fosse um áudio um pouco mais tímido. Já a televisão da Samsung, que também tem um áudio ok, levando em consideração que é uma TV de entrada, tinha um áudio que parecia se propagar mais no ambiente, um pouco mais imersivo. Então, de forma geral, as duas televisões têm um áudio apenas ok, levando em conta que são TVs de entrada, mas eu tive uma preferência aqui pela TV da Samsung. Mas vamos agora aqui já para o principal, que é a qualidade de imagem dessas duas TVs e também como elas se saem com jogos de videogame. Mas antes, lembrando pessoal que se vocês estão aqui acompanhando o vídeo, se estão gostando, o apoio de vocês é extremamente importante, dando gostei nesse vídeo, se inscrevendo no canal e também deixando um comentário. Afinal de contas, essas duas TVs a gente comprou com o dinheiro aqui do canal, então o apoio de vocês é fundamental aqui. E lembrando que sempre que essas televisões aparecerem com boas ofertas, não só televisões, mas outros produtos, sempre que aparecerem com boas promoções boas de fato, a gente vai avisar vocês lá no nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. O link vai estar aqui embaixo no campo da descrição, é de graça para entrar. Diariamente aparecem promoções muito boas, especialmente de TVs, e para vocês não perderem essas ofertas é só ficar ligado lá no grupo, o link vai estar aqui na descrição. Mas vamos então aí para a qualidade de imagem e descobrir aqui qual televisão mandou melhor. Quando a gente fala de qualidade de imagem, existem algumas coisas diferentes que a gente pode analisar, como por exemplo a cor da imagem, o nível de preto e o contraste, e são as coisas que a gente vai ver nesse vídeo aqui para tentar ver qual televisão te agrada mais aí em relação à qualidade da imagem. Durante os testes, quando eu estava assistindo conteúdos que não tinham suporte a HDR ou não tinham suporte a Dolby Vision, por exemplo, geralmente a qualidade de imagem entre as duas televisões ficavam ali bem equilibradas. Às vezes eu achava a TV da Samsung melhor, em outros momentos eu achava a TV da Philips melhor. Entretanto, quando eu começava a assistir conteúdos que tinham suporte para HDR ou para Dolby Vision, nesses casos em específico, daí sim tinha uma televisão que se destacava muito, e no caso era a televisão da Philips. Nesses conteúdos em específico, quando era HDR ou Dolby Vision, a televisão da Philips conseguia se destacar muito, apresentando cores muito mais vivas, muito mais vibrantes, entregando muito mais cor pra gente. Então, como vocês conseguem observar essas imagens, que no caso eram imagens ali sendo reproduzidas em HDR, vocês conseguem observar como de fato a televisão da Philips, nessas cenas em específico, conseguia uma vantagem bem considerável se comparado com a televisão AU8000 da Samsung. Ainda sobre a qualidade das cores, também vale mencionar que as duas TVs possuem suporte HDR10+, entretanto só a TV da Philips tem suporte a Dolby Vision,
que é considerado aí por muitas pessoas o principal formato de HDR. Esse é um recurso que está disponível na TV da Philips e não está presente aqui na televisão da Samsung. Apesar dessa vantagem da televisão da Philips em relação às cores, especialmente ali no HDR, a televisão da Samsung também tem as suas vantagens quando o assunto é qualidade de imagem. Como vocês podem ver nessa imagem, a televisão da Samsung possui um nível de preto mais profundo e mais uniforme também, se for comparado à televisão aí da Philips. Nessa outra imagem a gente também consegue ver essa questão, como a televisão da Samsung tem um nível de preto mais uniforme e mais profundo. E essa imagem também é interessante porque a gente consegue reparar que a televisão da Samsung, inclusive, consegue até mesmo reproduzir um nível maior de estrelas no céu se comparado aí à televisão da Philips. Além dessa vantagem no nível de preto, a televisão da Samsung também mostrou ter um melhor contraste, especialmente por ter um melhor nível de preto. Isso acaba dando para a televisão da Samsung um melhor contraste, como vocês também devem estar observando aí nessas imagens. E vamos lembrar, pessoal, que coisas como nível de preto e contraste, que são duas coisas que a televisão da Samsung obteve vantagem nessa comparação, são especialmente importantes se você for assistir a sua televisão, o seu conteúdo, em um ambiente escuro, tá? Porque é nesses ambientes, geralmente, que a gente consegue analisar com mais detalhes o nível de preto e também o nível de contraste. Então, se você é uma pessoa que vai utilizar a televisão em um ambiente mais escuro, eu acho que essa vantagem da televisão da Samsung no nível de preto e no contraste pode ser algo importante para você levar em consideração. Em relação ao ângulo de visão dessas TVs, a gente não teve nada de muito especial aqui. Entretanto, a televisão da Philips conseguiu conservar melhor as cores quando assistimos conteúdos lateralmente, então aqui é a vantagem para ela. Ainda em relação à qualidade da imagem, tem outra coisa que eu reparei de diferente entre essas duas televisões. Quando eu estava acessando aplicativos como Netflix e YouTube, por exemplo, diretamente pelo sistema operacional dessas TVs, eu percebi que a televisão da Samsung tinha uma imagem mais definida se for comparado com a televisão da Philips. Era uma diferença bem pequena, entretanto, se a gente olhasse para atenção, especialmente detalhes muito pequenininhos como letras, isso era possível de ser identificado. Nessa imagem que vocês estão vendo agora, por exemplo, reparem como existe uma diferença de definição ali nas letras entre a televisão da Samsung e a televisão da Philips. Ou seja, quando a gente assistia a conteúdos pelo sistema operacional, a televisão da Samsung entregava para a gente imagens mais definidas se comparado à televisão da Philips. Em relação a essa questão da definição, queria só frisar duas coisas. Primeiro, que eu sei que vendo na gravação parece que a diferença é bem grande, mas na prática acho muito difícil que a maioria das pessoas reparem nessa diferença de definição. Uma outra coisa que eu acho que é interessante mencionar é o seguinte: quando a gente colocou um dispositivo externo na televisão da Philips, como por exemplo o PlayStation 5, e acessava o YouTube, acessava o Netflix, essa questão da definição ficava igual nas duas televisões. Então, no caso da televisão da Philips, por algum motivo, quando a gente acessava alguns aplicativos como Netflix e YouTube, dava para perceber um leve desfoque comparado com a televisão da Samsung. Entretanto, se a gente fosse acessar por algum aplicativo externo, como por exemplo algum videogame, o YouTube e o Netflix ficavam com a definição perfeita. Então, por algum motivo, acessando pelo sistema em si, dava essa leve desfocada na televisão da Philips, mas quando a gente colocava aí um dispositivo externo, ficava bem focado, assim como fica na televisão da Samsung. Então, em relação à qualidade de imagem, de forma geral, a gente pode dizer que a Philips teve a vantagem ali na qualidade das cores, quando o conteúdo especialmente estava em HDR e Dolby Vision, e a televisão da Samsung teve a vantagem no nível de preto e também no contraste. Mas se vocês ainda estão na dúvida de qual escolher, relaxa que daqui a pouco eu vou fazer um resumo mais geral, tá? Agora a gente vai ver aqui a diferença com jogos de videogame, qual televisão mandou melhor aqui. Mas então, pessoal, como elas se saem com jogos de videogame? As duas televisões, elas possuem a resolução 4K, então elas já estão bem preparadas aí na questão de resolução para os consoles de nova geração. Na questão ali da taxa de atualização das televisões, as duas televisões têm uma taxa de atualização de 60 Hz, ou seja, quando vocês forem jogar jogos, vão jogar jogos no máximo a 4K a 60 quadros por segundo, não vão jogar a 120, porque essas televisões não suportam. Então aqui a gente tem um empate entre essas duas coisas para as duas TVs. E como a gente está falando aqui de duas televisões de entrada, as TVs não possuem muitos recursos aí para os jogadores de videogame. De forma geral, elas têm sim ali o modo game, mas basicamente tu ativa e desativa e mais ou menos é só isso.
No caso da televisão da Philips, entretanto, tem um diferencial que eu acho que vale a pena mencionar. Segundo o site da Philips, a televisão deles tem suporte a VRR, que é uma tecnologia para ajudar a imagem ali durante jogos de videogame ficar mais fluida sem qualquer risco de quebra. Segundo a Philips, essa televisão tem suporte a VRR. Entretanto, no caso, como os testes foram feitos num PlayStation 5 e no momento atual o PlayStation 5 não tem suporte a VRR, a gente não conseguiu testar essa questão na TV da Philips. Ainda na questão de jogos de videogame, quando eu coloquei as duas televisões uma no lado da outra, a maior diferença que eu senti foi com certeza em relação à qualidade de imagem, à qualidade visual que as duas TVs estavam me entregando. Inicialmente, em relação à qualidade de imagem para jogos de videogame, eu estava sem dúvidas preferindo a televisão da Philips, porque a televisão da Philips conseguia me entregar imagens com cores mais vivas, o cenário era mais bonito, com cores mais intensas, enquanto a televisão da Samsung logo ao lado entregava geralmente cores com muita pouca vida se comparado à televisão da Philips, como possivelmente vocês estão observando aí em algumas imagens. Então, inicialmente eu estava preferindo com certeza a televisão da Philips, especialmente aí por conta da qualidade da cor das duas televisões. Apesar dessa minha preferência inicial pela televisão da Philips para jogos de videogame em relação à qualidade visual, em alguns jogos em específico, em algumas cenas, eu até achava que a televisão da Philips exagerava um pouco nessa questão das cores, deixando às vezes até colorido demais, deixando com o ar meio artificial de vez em quando. De qualquer forma, ainda assim, melhor que a televisão da Samsung. De qualquer forma, depois desse teste inicial, eu sempre dou uma mexida ali nas configurações das duas TVs quando estou jogando jogos de videogame para ver o que eu consigo fazer. E nesse caso eu consegui mudar bastante a configuração das duas televisões, né? A qualidade de imagem no caso. No caso da televisão da Samsung, eu achei extremamente fácil mexer nas configurações de imagem e tipo em 1-2 minutos mexendo nela, eu já consegui melhorar drasticamente a qualidade de imagem, fazendo com que a imagem para jogos de videogame ficasse muito mais viva, com cores muito mais atraentes. Então até foi um ponto positivo de certa forma, porque foi bem fácil mexer na qualidade de imagem para jogos de videogame no caso da televisão A8000 da Samsung. Inclusive, pessoal, se vocês têm a televisão A8000 da Samsung e jogam jogos de videogame, eu recomendo fortemente que vocês mexam nas configurações de imagem, tá? No caso, a configuração que eu fiz nela, eu mexi somente em 3 coisas, tá aparecendo aqui em algum lugar na tela a configuração que geralmente eu deixava. Acredito que se vocês colocarem essa configuração na sua TV A8000, se tu tiver, possivelmente já vai melhorar bastante e acredito que deva funcionar para a maioria dos jogos, talvez jogos não muito escuros, talvez não fique tão bom, mas ainda assim vale fazer o teste, tá? Essa configuração que eu coloquei melhorou bastante a qualidade de imagem, mas vocês também podem dar uma explorada, tá? Eu coloquei a cor no 40, por exemplo, alguns podem achar um pouco exagerado, talvez colocar no 35, enfim, mas dá uma explorada, dá para melhorar bastante a qualidade visual da TV A8000 para jogos de videogame. No caso da televisão da Philips, quando eu fui mexer nas configurações de imagem, eu pelo menos já achei um pouco mais difícil, porque como a televisão da Philips inicialmente já entregava para a gente cores mais bonitas e cores mais atraentes, se eu tentasse deixar as cores ainda mais vivas, daí ficava muito exagerado, porque inicialmente as cores já eram bem vivas. E se eu tentasse diminuir um pouco a intensidade para tirar um ar um pouco artificial que tinha em algumas cenas, também já não ficava tão legal. Então, pelo menos pessoalmente para mim, eu tive um pouco mais de dificuldade por conta disso. Então, para jogos de videogame, de certa forma a gente pode dizer que a televisão da Philips ela vem mais preparada, porque você vai ali, liga e logo de cara a televisão já consegue te entregar uma imagem colorida, bonita de se ver, enquanto a televisão da Samsung entrega cores que, assim, se tu estiver vendo só a televisão sozinha, tu pode até achar as cores boas. Entretanto, quando a gente coloca a televisão da Samsung e da Philips uma no lado da outra, inicialmente tinha uma diferença bem considerável em relação à televisão da Philips. Então, se você é uma pessoa que quer ali simplesmente ligar a televisão e jogar, em relação às cores, eu acho que a televisão da Philips veio mais bem preparada, mesmo que de vez em quando as cores até fiquem um pouquinho meio artificial na minha opinião. De qualquer forma, depois que a gente mexeu nas configurações das duas televisões, depois de mexido nas configurações, eu tive uma leve preferência pela televisão da Samsung
na qualidade visual, porque a gente consegue dar vida para a imagem da televisão da Samsung, né? Antes não tinha tanto, depois que a gente mexe nas configurações a gente consegue deixar o cenário mais rico em detalhes em relação às cores, mas enfim, depois de mexido nas configurações eu preferi a TV da Samsung. Antes de ir para o resumo final e ver qual televisão aqui teve mais vantagem nesse confronto, vamos chamar assim, só queria pontuar mais 3 detalhes importantes que eu ainda não mencionei nesse vídeo. O primeiro detalhe é em relação ao visual geral da televisão e nesse sentido, para mim, a televisão da Samsung tem uma boa vantagem. A televisão da Samsung ela é bem mais fina se comparado à televisão da Philips e por ser mais fina a televisão da Samsung até passa um ar mais premium, digamos assim. Já a televisão da Philips, só da gente olhar para ela, a gente já imagina que se trata de uma televisão de entrada. Isso em relação à parte de trás da televisão, porque depois que você instala e fica olhando de frente, a televisão de frente, as duas são bem parecidas. Também vale mencionar que o controle remoto das duas TVs são bem diferentes. A televisão da Samsung aposta no controle remoto com poucos botões, já a TV da Philips vai no caminho inverso e aposta no controle remoto com vários botões. De forma geral, eu gostei do controle das duas televisões e eu me acostumei bem rapidamente com ambos os controles. Pessoalmente falando, geralmente eu prefiro televisões que tenham mais botões, então por conta disso eu tive uma leve preferência pelo controle da Philips. Entretanto, é uma questão aí de gosto pessoal, os dois controles funcionaram bem aí durante os testes. E por último, vale também mencionar as diferenças de conectividade entre essas duas televisões. Elas estão aparecendo aqui em algum lugar na tela para vocês olharem e compararem. E também vale a pena mencionar que as duas televisões têm Wi-Fi aí com suporte a 5 GHz ali na conexão. As duas televisões têm Bluetooth e as duas televisões ali têm suporte para HDMI ARC. Mas então vamos agora para o resumo final, pessoal. Qual televisão eu preferi? Qual televisão teve mais vantagem aqui? Assim, pessoal, a televisão da Philips, ela teve uma vantagem que é muito importante quando a gente fala de televisão, que é uma vantagem na qualidade da cor. Quando a gente estava vendo conteúdos em HDR ou em Dolby Vision, a televisão da Philips conseguia sim se destacar consideravelmente na questão da cor. E obviamente, pessoal, quando a gente fala de televisão, a cor é um dos principais aspectos a serem levados em consideração. E nesse sentido, sim, a televisão da Philips tem uma vantagem legal aqui. Entretanto, apesar dessa vantagem para a televisão da Philips, quando a gente olha no contexto geral, eu ainda tive uma preferência pela televisão da Samsung. Por quê? Porque apesar de em conteúdos em HDR, ela não entregar uma cor que eu diria ser tão bonita comparada à televisão da Philips, ainda assim a televisão da Samsung tem um melhor nível de preto, entrega um melhor contraste, tem um sistema operacional que se mostrou um pouco mais rápido e também tem um som que eu preferi pessoalmente. Então, no contexto geral, eu acredito que a televisão da Samsung ela apresenta mais benefícios, mesmo com a televisão da Philips apresentando melhores cores durante ali a reprodução de vídeos e filmes em HDR ou Dolby Vision. Tem uma outra coisa que eu também acho que vale a pena vocês levarem em consideração antes de vocês fazerem a sua escolha, que é o preço das duas televisões. Não sei como é que está o preço no momento que você está vendo esse vídeo, mas mesmo eu tendo preferido a televisão da Samsung, se por algum momento ali a televisão da Philips estiver mais barata, eu ainda acho que vale a pena sim levar em consideração pegar a televisão mais barata, dependendo do seu cenário. Por exemplo, duas das principais vantagens da televisão da Samsung, como eu já mencionei, foi ter um melhor nível de preto e ter um melhor contraste. E mais uma vez eu repito, se tu é uma pessoa que vai usar a televisão, especialmente no escuro, ter melhor nível de preto e ter um melhor contraste, vai fazer uma diferença que do meu ponto de vista é significativa para a televisão da Samsung. Agora, se você vai utilizar a televisão em um ambiente onde geralmente a luz vai estar acesa, essas questões como contraste e nível de preto talvez não te afetem tanto. Então, se tu vai utilizar a televisão geralmente num local com a luz acesa, talvez vale mais a pena apostar na televisão da Philips, que vai te entregar melhores cores, sabe? Então é uma questão que você também tem que analisar. Por exemplo, eu comprando para o meu quarto para usar no escuro, eu iria na televisão da Samsung. Se eu comprasse a televisão para colocar numa sala onde geralmente vai estar com a luz acesa, e especialmente se a televisão da Philips estivesse mais barata, eu iria nela, entende? Então tem essa questão para vocês levarem em consideração. Para os jogadores de videogame,
eu escolheria a televisão da Samsung, né? Mas tem que ficar ligado porque tem que mexer nas configurações. Caso contrário, a vantagem é da televisão da Philips para jogos de videogame no sentido visual. Então, de forma geral, é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Lembrando que assim que essas televisões aparecerem com boas ofertas, boas promoções, a gente vai avisar vocês lá no nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. O link vai estar aqui embaixo para vocês entrarem. Então, resumo final. Eu iria na televisão da Samsung se você for utilizar especialmente em ambientes escuros. Se você for utilizar em ambientes mais iluminados, mais claros, coisas como contraste e nível de preto, que é a vantagem dessa televisão aqui, talvez não seja tão significativo. Então, nesse caso, talvez seja interessante ir na televisão que tenha a melhor cor, por exemplo. Mas, de forma geral, é isso. Valeu a todo mundo que acompanhou até aqui. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa que a gente esqueceu de mencionar, deixa a opinião de vocês aqui embaixo. Inclusive, se vocês possuem uma dessas TVs, deixa a opinião de vocês também aqui embaixo no campo de comentários, com seu depoimento, falando o que você está achando da televisão, também para estar ajudando outros usuários. Esperamos aí o apoio de vocês se tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de dar gostei e tudo mais que vocês já sabem. Então, de forma geral, é isso. Valeu, falou e até a próxima!